a verdade da palavra de Deus. Nós já lemos, meus irmãos, o texto que servirá de base para a nossa meditação nessa manhã. Eu quero acrescentar apenas o versículo 18. Continuaremos então em Mateus capítulo 28. Os irmãos podem permanecer assentados, eu lerei apenas o versículo 18 e depois continuarei repetindo a leitura que nós fizemos, mas acrescentando esse dado muito importante que está no versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus. Meus irmãos, de fato, como o Ministério de Missões, a irmã Lourdinha enfatizou, o povo batista, os discípulos do Senhor Jesus Cristo, chamados de batistas, temos um DNA missionário. Nós somos um povo missionário. E especialmente quando se trata de missões mundiais, parece que, como o desafio é amplificado, nós, de alguma forma, somos confrontados pelo Espírito Santo, porque reconhecemos a nossa total incapacidade de alcançar as nações com o Evangelho, dadas as nossas limitações. Nós lembramos, meus irmãos, por exemplo, de batistas notáveis envolvidos com essa obra, como, por exemplo, o precursor das missões modernas, pastor e missionário batista William Carey. Em 1792, chamou esse texto que nós lemos de A Grande Comissão e escreveu para a agência da qual ele fazia parte, uma agência missionária, uma sociedade missionária, e que cada cristão recebeu essa ordem. Essa ordem não foi dada apenas aos apóstolos no passado, não foi dada apenas aos líderes da igreja ao longo da história, foi direcionada a cada cristão. Essa era a convicção dele, por isso é que ele então iniciou esse processo que nós chamamos de movimento missionário moderno. Mas Hudson Taylor, missionário batista na China, ainda no século XVIII, China que está nessa parte do leste asiático que hoje recebe uma atenção maior da Junta de Missões Mundiais, China, Coreia, as Coreias, o Japão, Filipinas, enfim. Esse cenário de um fechamento para o Evangelho tem desafiado a Junta de Missões Mundiais ao longo do tempo. Hudson Taylor disse então que a Grande Comissão não é uma opção para ser considerada, mas uma ordem a ser obedecida. Pastor João Marcos Soares lembrou desses dois grandes homens de Deus na defesa que fez desse tema: vamos completar a missão, oferecida então às igrejas batistas como a nossa, para que mobilizemos também o nosso ministério em função desse que é o maior desafio, segundo ele, da Igreja de Cristo. O Evangelho de Mateus, meus irmãos, encerra mostrando que Jesus não era apenas um Messias para os judeus. Mateus está dizendo ao longo do livro, e no final especialmente, que o verdadeiro judaísmo só poderia ser continuado através de Jesus, mas não para um povo apenas, para uma etnia de forma restrita, mas para todos os povos. E não só aqueles que eram estrangeiros dos judeus, mas todas as nações, literalmente. Não é à toa que Jesus então ordena que os apóstolos o esperassem na Galileia, Galileia dos gentios. O pastor Igor lembrou muito bem no último domingo, porque distante de Jerusalém, ao norte da Judéia, recebia muita influência dos estrangeiros, os fenícios no passado, os romanos. Então, foi especialmente determinado na literatura escrita por Mateus que esse momento da Grande Comissão tivesse no contexto da Galileia.
Era um contexto gentílico, para dizer que Jesus de fato era o Messias de todas as nações. Veja o que o versículo 10 diz. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam à Galileia, e lá me verão. Então Jesus, nesse último momento com os apóstolos, aqui alguns comentaristas entendem que esse momento foi selecionado por Mateus para representar o comissionamento de toda a igreja. Por exemplo, a quem proponha que haja uma conexão entre o que é descrito por Mateus aqui de forma seletiva com o que o apóstolo Paulo afirma em 1 Coríntios 15, quando 500 irmãos o viram de uma vez. Mateus apenas escolheu afirmar ou enfatizar essa comissão para os apóstolos, mas ela foi direcionada a toda a igreja. Lucas, por exemplo, selecionou nas narrativas sobre a ressurreição de Jesus o encontro de Jesus com os discípulos de Emaús, que outros não narraram, porque ele selecionou aquilo, era importante para falar da comunhão da igreja e da palavra que arde, né, no nosso coração, como os jovens escolheram. Mateus poderia então ter selecionado essa descrição na Galileia para enfatizar que Jesus era o Messias de todas as nações e para mostrar que a igreja como um todo recebe então de Jesus essa missão. Nós temos aqui, meus irmãos, afirmações muito importantes que nos desafiam e nos colocam então diante do empenho máximo necessário para completar a missão que foi iniciada pelos primeiros cristãos. Como nós vimos em Atos capítulo 11, diante da dispersão, os discípulos foram espalhados e em missão eles foram identificados como verdadeiros cristãos, como pequenos cristos, como representantes de Cristo. Nós precisamos então, irmãos, considerar mais atentamente, precisamos como igreja compreender de forma mais profunda esta responsabilidade, a responsabilidade de todos nós, com missões mundiais, com a evangelização do mundo inteiro. E esta campanha é muito oportuna, porque nos mostra que essa é uma tarefa contínua. Missões é uma tarefa contínua. Nós entendemos que o texto nos ajuda a compreender isso de forma mais profunda, porque nos mostra, meus irmãos, que devemos completar a missão por causa da autoridade de Jesus sobre todo o universo. A palavra usada por Jesus no versículo 18, que nós acrescentamos na leitura agora, é exousia, que é diferente de dinamis, poder. Não é qualquer poder, é um poder que envolve o direito de exercê-lo, e é exclusivo a Jesus. Ele tem toda a autoridade, ele tem sim todo o poder, mas ele tem o direito de exercer sobre todo o universo. Ele diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Nós entendemos então que Mateus escolheu, ao longo de todo o livro, lançar mão da imagem que foi emprestada por Daniel. Capítulo 7, versículos 12 e 13, fala do Filho do Homem, esse que iniciaria um reino eterno, um reino que não teria fim, e um reino que envolveria todos os povos, todas as línguas, todas as nações. E nós vemos então, meus irmãos, que quando chegamos no final da profecia bíblica em Apocalipse, no capítulo 7, versículo 9, nós temos lá uma declaração de que, em função da autoridade suprema de Jesus sobre todo o universo, todas as nações, todos os povos, todas as línguas, tribos, raças, adorarão ao Cordeiro, como as nossas crianças já fizeram hoje pela manhã. Louvado seja Deus por isso, porque nossos filhos já estão fazendo isso, mas todos farão diante do Cordeiro. Essa mensagem, meus irmãos, precisa alcançar todas as nações, porque o que nós cantamos aqui junto com as crianças hoje, de que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e de que Ele ressuscitou para mostrar que é o Deus verdadeiro, como Mateus está apresentando, essa autoridade que é exclusiva para Jesus, está na base desta comissão, para alcançarmos todas as nações. O versículo 19 diz: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. A palavra aqui é etnos, de onde vem a nossa palavra para etnia, não necessariamente uma nação, como nós temos na Organização das Nações Unidas, 200 países, né? Uma instituição política que envolve um povo ou vários povos, línguas,
muitas vezes centenas, talvez milhares de línguas na mesma nação. Não é esse conceito político, é no sentido de todos os povos estarão diante do Cordeiro, adorando ao Filho do Homem, ao Filho de Deus exaltado, aquele que é Salvador e Senhor. E o Senhor Jesus, meus irmãos, nos dá o maior encorajamento que nós poderíamos ter para investir nossas vidas, nossos recursos, nosso tempo em missões mundiais. Porque Ele diz algo simples, mas muito poderoso: essa missão será cumprida. Por que nós devemos completar a missão? Porque essa missão será cumprida. Veja o que diz Mateus ainda, no capítulo 24, versículo 14. Preste atenção, meus irmãos, e como Jesus encerra essa parte do sermão profético, intitulada de O Princípio das Dores. Ele diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. É o Senhor, que tem toda a autoridade, que está dizendo: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunho de todas as nações, não ficará uma só de fora. Então virá o fim. Antes do fim, todas as nações serão evangelizadas. Você já parou para meditar nisso? Você já parou para considerar esse desafio? Essa semana eu fui desafiado por um missionário que também é missiólogo, um dos maiores especialistas em missões transculturais, pastor presbiteriano Ronaldo Lidório. Mas antes de citar o Lidório, eu quero apresentar para os irmãos alguns dados que vieram do nosso material de missões, só para a gente ter a noção do desafio e, por contraste, entendermos que somente pela autoridade de Jesus nós podemos confiar que essa missão será concluída, e por isso vamos completar a missão. Dados atualizados: 7.000 povos não alcançados. 7.000 povos não alcançados. Não alcançados, leia-se, menos de 2% da população é cristã. 7.000. Desses 7.000, 3.000 provavelmente nunca ouviram falar de Jesus. Não é que são pouco evangelizados, não é que a população tem menos de 2% evangelizado, é que provavelmente nunca ouviram falar de Jesus. Pelo menos 2.000 línguas, há quem diga que são 1.600, o Ronaldo Lidório, por exemplo, a Junta de Missões Mundiais está trabalhando com 2.000 línguas que não tem nenhuma porção das Escrituras traduzida. Uma etnia compreende uma língua para a comunicação desse povo, e Jesus não poderá ser compartilhado sem a comunicação do Evangelho. Mas são 2.000 línguas que não têm nenhuma porção da palavra de Deus. Provavelmente 4 bilhões de pessoas ainda não ouviram do Evangelho. Mas quando a gente aprofunda esses dados, e o material nos ajuda nisso, 4 bilhões é um número assim estratosférico, que a gente fica sem ter noção, mas nós entendemos que 90% dessas pessoas não alcançadas também vivem em estado de pobreza. Nós ouvimos aqui no momento missionário, ou elas estão em migração forçada, ou elas perderam tudo num terremoto, ou são crianças que não têm família. Elas não só precisam do Evangelho, mas elas estão numa situação de carência material. E isso aumenta ainda mais o nosso desafio. Não é apenas chegar com a comunicação do Evangelho verbalmente, com um discurso, mas é de fato encarnar essa mensagem, inclusive no serviço a essas pessoas. Um outro destaque: os irmãos já perceberam que eu estou envolvido com esse curso de Libras, e eu anotei aqui: 70 milhões de surdos no mundo não foram evangelizados ainda. Andresa, 70 milhões. Você tem muito trabalho, viu, minha irmã? Formar missionários para comunicar o Evangelho aos surdos. 70 milhões de surdos estão no meio desses povos não alcançados. Então o Ronaldo Lidório diz o seguinte: corajosamente ele nos diz: uma das certezas em relação à grande comissão dada por Cristo para a sua igreja é que ela será cumprida. Não é uma possibilidade, diz ele, não é uma ideia, é uma certeza.
Isso me incomodou profundamente, porque me chamou a atenção para essa afirmação de Jesus. O mesmo Jesus que no final do Evangelho de Mateus diz ter recebido toda a autoridade, de fato ele foi exaltado sobre todo o universo, como o Senhor do universo. Ele diz que o Evangelho será pregado a todas as nações. Então, meus irmãos, nós precisamos ser encorajados por esse desafio de completar a nossa missão. A missão será cumprida. E a Junta de Missões Mundiais, com certeza os nossos líderes, exercendo a humildade, nos dizem o seguinte: vamos completar a missão neste século. Vamos completar a missão neste século. Talvez muitos de nós não estaremos no final dessa jornada, neste século, o século 21. E aí a Junta de Missões Mundiais nos diz à igreja: vamos completar neste século. Então prepare os seus filhos. Agora, meus irmãos, eu não sei os pais aqui, mas o meu coração, que é o coração de pastor também, fica assim, dividido, né? Senhor, eu entendo que o Senhor me ordena pregar um sermão missionário. Mas e se for a minha filha, ou uma das minhas filhas, ou as duas filhas? Porque pregar sermão missionário para os filhos dos outros é uma coisa. Mas e se a minha filha, ou uma das minhas filhas, ou as duas filhas, disser assim: eu quero ir lá para essa região do leste da Ásia? E aí não tem como não imaginar, meus irmãos, ouvir só a voz alterada, como nós vimos no áudio, porque não pode se identificar. E aquela moça, aquela irmã em Cristo, preciosa vida para o Senhor, dizendo: não podemos ter medo. Não podemos ter medo de arriscar a nossa vida. Agora, ela diz isso, meus irmãos, não com um conceito abstrato, ela diz isso porque a vida dela está em risco. Porque os filhos, quando saem de casa para serem discipulados, depois voltam para evangelizar os pais, os próprios pais ordenam que eles sejam mortos. Então, é como nós ouvimos, ou isso mexe com o nosso coração, ou isso questiona, ou isso suspende os nossos conceitos, nossas ideias pré-concebidas do que seja a vida cristã, ou isso está no nosso DNA, meus irmãos, então isso é um discurso, isso é uma campanha. Vamos esperar o ano que vem, para ver se a música vai ser mais bonita, para ver se o material vai ser ilustrativo, atrativo. Mas isso, meus irmãos, mexe com o nosso coração mesmo, porque há uma ordem do Senhor, mas essa ordem está baseada na autoridade do Senhor, que disse que todas as nações serão evangelizadas antes do fim. Por isso nós devemos completar a missão, por causa da autoridade de Jesus, mas também por causa da importância de conhecer o ensino de Jesus. O ensino de Jesus é exclusivo, o ensino de Jesus é singular, meu caro Ralph. É singular. Tem uma singularidade que o torna exclusivo. Que singularidade é essa? As nossas crianças hoje já disseram aqui. Jesus é o Cordeiro de Deus, que foi oferecido, e isso se chama graça. Não existe outra religião, não existe outra religião que diga para as pessoas: você é salvo simplesmente por crer que Deus enviou o seu Filho por amor a você. Não existe outra, isso é graça de Deus. Então isso é exclusivo, porque quando os nossos missionários vão aos campos, eles não estão dizendo: olha, faça uma contribuição financeira, participe de um ritual, ou qualquer coisa que seja. Eles estão dizendo: basta você crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você terá a vida eterna. Isso é exclusivo. Agora, maior exclusividade ainda está na ressurreição de Jesus, porque Ele ressuscitou e está vivo, e Ele pode transformar vidas. É essa autoridade que leva Jesus, autoridade daquele que ressuscitou, esse capítulo está falando da ressurreição, que leva Jesus a ordenar que os seus discípulos façam outros discípulos, e façam indo. A ordem é fazer discípulos, mas é fazer discípulos indo, não só circunstancialmente, não só quando você tiver oportunidade. É necessário haver um movimento, é necessário haver uma reação, uma resposta à ordem do Senhor. Ninguém pode ficar sem uma resposta diante do Senhor Jesus, porque Ele é Senhor do universo. A sua resposta pode ser negativa, pode ser de desobediência, pode ser de rebeldia, mas é preciso que haja uma resposta, porque Ele é o Senhor. E nós entendemos, meus irmãos, que este ensino de Jesus deve ser levado a todas as nações. Mateus diz isso, nós lembramos de Marcos 16:15, que diz que nós devemos pregar o Evangelho a toda a criatura, com a ênfase ainda mais profunda, não só aquela etnia, mas cada um.
pertencente àquele grupo. E nós vemos em Atos capítulo 1, versículo 8, que Jesus orienta que essa tarefa é contínua e ela envolve o lugar onde você está, a região onde você mora, mas deve alcançar os confins da terra. Por quê? Porque esse ensino de Jesus é exclusivo. Porque Jesus é a fonte de revelação desse ensino. As pessoas precisam conhecer Jesus, não só uma ideia sobre Deus, sobre a graça, porque Jesus disse: eu, porém, vos digo. No Evangelho de Mateus, ele é apresentado como superior a Moisés, porque Moisés trouxe a lei da parte de Deus, mas Jesus disse: eu, porém, vos digo, ou seja, o próprio Deus dizendo como nós devemos agir diante de Deus e diante uns dos outros. Mas, graças a Deus, porque nós temos recursos providenciados pelo Senhor para que esta obra seja cumprida, e esta igreja é um desses recursos disponibilizado por Deus no seu reino, porque nós estamos envolvidos numa obra, meus irmãos, e por incrível que pareça, por um lado nós temos um desafio que até a Junta de Missões projeta para este século, mas por outro, o Evangelho nunca foi tão pregado e nunca houve um número tão grande de pessoas se convertendo. Eu sei que é difícil compreender, o desafio nunca foi tão grande e nunca houve tanta conversão, nunca houve tanto batismo. Alguns números de missões mundiais: 1914 missionários. Louvado seja Deus por cada uma dessas vidas. Cada um desses, meus irmãos, tem uma história, cada um desses tem uma família, cada um desses tem dificuldades, tem enfermidades. São 1914 vidas que deixaram seu país, que deixaram sua família, deixaram suas profissões e se tornaram missionários em 80 países do mundo. Que obra maravilhosa, só o Espírito Santo de Deus para realizar uma obra dessa, e nós somos parte dessa obra. Louvado seja o Senhor. Nós temos regiões hoje que são um desafio de modo especial: o norte da África, Oriente Médio, Ásia. Nós estamos nessa região em 32 países com 299 missionários. Na região mais difícil, nós temos quase 300 missionários. É como se fosse o fronte de batalha, o lugar mais aguerrido da batalha. Nós temos um efetivo de 300 missionários. De 2018 a 2022, 184 mil pessoas tomaram a decisão de seguir a Cristo. 184 mil pessoas, e 9 mil delas foram batizados. Eu fico imaginando a alegria de um missionário em ver uma pessoa dessa ser batizada, porque nós já nos alegramos aqui quando vemos nossos familiares, nossos amigos que nós conhecemos, estão aqui no círculo de relacionamento da nossa igreja. As pessoas vêm, participam de uma classe, depois são discipuladas, se batizam. Nós ficamos numa alegria. O dia que tem batismo é um dia especial. Imagine um missionário desse que passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos para uma pessoa tomar uma decisão e ser batizada. E Deus tem abençoado esta obra, meus irmãos, essa obra que é nossa. 9 mil pessoas batizadas. O pastor João Marcos Soares nos diz: então, coloque no seu coração a realização da grande comissão como parte de um princípio de vida, algo intrínseco à sua identidade. Não é uma campanha, não é um novo desafio, é algo próprio da vida cristã, algo intrínseco à sua identidade como seguidor de Jesus Cristo, assim como é para missões mundiais. Vamos completar a missão? Amém? Qual a nossa parte? Nós já ouvimos hoje. Vamos orar. Vamos investir, contribuindo financeiramente. Vamos nos envolver. O Ministério de Missões passará em breve a desafiar os irmãos, por exemplo, que não podem ir para o norte da África, para o Oriente Médio, para a Ásia, a irem em Cláudio, né? Tem um claudiano aqui, mas ele me disse que é claudiense. A Cláudia, a Baeté, a evangelizar aqui. Então vamos nos envolver com essa obra, vamos completar a missão, porque o nosso Senhor, que tem toda a autoridade, nos disse: ide, fazei discípulos de todas as nações. Ide e pregai. Vamos cantar com alegria. Vamos cantar junto com o Ministério de Música. Esse que eu diria, Rogério, que é um hino eterno de missões, né? Porque esse, desde que foi composto, ele precisa sempre ser lembrado, né? Então vamos cantar com alegria: ide e pregai.
pregai a Cristo, só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus, para que o mundo creia e te pregai a Cristo, só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus que se reúne na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Agradecemos a sua presença, agradecemos a sua participação em nosso culto, você que também nos acompanhou através do nosso canal. Enquanto ouvimos um pós-lúdio instrumental que diz quão grande é o